Otimização de espaço, cores, texturas e soluções super possíveis de usar aí na sua casa. Esse tour tá imperdível. Aproveita e me conta de onde você está assistindo esse vídeo e se inscreve no nosso canal para não perder os próximos. Esse é um apartamento de 97 metros quadrados. Eu tive aqui na época que a gente foi fazer as fotos. Choveram de perguntas no nosso Instagram, eu fiz um tour, dei um spoiler, e agora eu voltei aqui para fazer o tour oficial a pedido de vocês. Esse é um apartamento que a gente deu o ponto de partida, o start para toda a concepção estética desse apartamento. A gente imaginou uma base que pudesse ser bem neutra, mas com pontos de destaque para cores de tecidos, texturas nas paredes e nos revestimentos. Então eu vou começar mostrando para vocês a nossa sala de TV, living/sala de TV. É uma planta de 97 metros quadrados, então não é aquela planta que eu consigo criar muitas áreas de estar sem televisão, as coisas precisam funcionar de forma integrada. E foi o que a gente fez aqui, e eu acredito que o que funcionou muito bem é que a gente posicionou os lugares, os assentos, sempre se comunicando com outros assentos em espaços para determinados usos que não a sala de TV. Então aqui eu estou no ponto central dessa nossa área social. Eu tenho um sofá bastante generoso, virado para a televisão, com um rack simples, baixo, justamente para que a gente tenha essa sensação de uma amplitude, de um lugar aconchegante, mas ao mesmo tempo sem tá atravancado, sem a gente, por exemplo, ter uma mesa aqui de centro que atrapalharia de alguma forma essa fluidez entre os espaços. Desse lado, eu tenho a sala de jantar. E aí, quem tá aqui pode tranquilamente puxar uma mesinha lateral e fazer uma refeição conversando com quem tá aqui nessa área. E o que a gente fez para otimizar e ganhar mais espaço e conforto nessa sala de jantar? A gente desenhou esse pórtico, que é um pórtico que tem muitas portas aqui em cima, são portas basculantes, então eu tenho bastante área de armazenamento. Ele acomoda aqui todo esse banco que a gente fez com esse futon nesse tecido listradinho azul marinho. Então, se eu tinha aqui condição de ter 8 lugares numa mesa dessa dimensão, eu consigo otimizar e aqui sentar 10 pessoas com tranquilidade, assim. E ele, além de ter essa função de armazenagem, ele ilumina também, ele protege essa prateleira para objetos de decoração que trazem essa iluminação mais delicada, mais cênica, de fato, para o espaço. Além disso, ele abraça também, ele abarca o nosso bar, né? Eu tenho aqui um aparador que acomoda a adega, uma porta aqui também que você consegue guardar coisas, e essa superfície toda para que você possa acomodar a bebida, as garrafas de água, chá, uma máquina de café, ou seja, esse espaço ele é muito agregador à nossa sala de jantar, né? É muito prático, você está aqui, você serve alguma coisa para sua visita. Então, além disso tudo, de novo, quem está aqui está conversando com quem está aqui no sofá. E eu acho isso muito gostoso. O sofá, ele tá de costas com a nossa cozinha, que é uma cozinha aberta. E, de novo, quem tá ali cozinhando não precisa estar sozinho, pode estar aqui com todo mundo. E esse móvel que a gente criou aqui atrás, que é uma base toda fechada para esse lado, para receber aqui o encosto do sofá. E a partir dessa altura, a gente traz essa estante, né? Esses nichos que são em pedra e em MDF. Então a gente brinca um pouco com essa coisa dos cheios, dos vazios,
de nichos que estão iluminados para destacar a eventual peça e nichos que não têm a iluminação. Isso foi proposital e traz esse movimento, né? Além de escolha de materiais diferentes que juntos trazem essa linguagem, essa estética mais sofisticada, a iluminação também ajuda a comunicar o que a gente queria aqui, que era esse aconchego, esse conforto. Aqui, ao invés de escolher paredes pintadas, a gente escolheu usar uma textura nas paredes. Como eu falei para vocês quando eu abri esse vídeo, a ideia era que fosse um apartamento com escolhas neutras e muito atemporais, mas ao mesmo tempo que a gente trabalhasse mais essas texturas para que ele ficasse importante, interessante, como a gente gosta de fazer. Então, todas as paredes, elas receberam essa textura e vocês vão ver como isso se comporta com o restante dos ambientes logo mais. Agora eu vou contar da cozinha. É uma cozinha aberta, mas é uma cozinha levemente protegida. Porque eu acho que é legal, né? Esse funcional, normalmente, de cozinha, quando ele está muito exposto para a área social, a gente acaba ficando um pouco tenso com... Tem uma baguncinha aqui, né? Eu não quero que tenha louça, isso tudo tem que estar sempre impecável. Então, quando a gente tem algo híbrido assim, ajuda também. Então, a gente tinha essa parede divisória, a gente criou a estante, como eu comuniquei para vocês agora há pouco, e a gente usou esse móvel que recebe o sofá também para que ele ajudasse na função aqui da cozinha. Então eu tenho aqui um nicho para o micro-ondas, e aqui embaixo eu tenho um gavetão, e aqui eu tenho uma peça para colocar pano de prato, né? Esses verticais, eles sempre nos ajudam, ora com temperos, ora com locais para a gente guardar o pano de prato. Essa caixa acomoda a geladeira, aqui a gente tem mais armário aéreo, e aí, às vezes a gente discute um pouco isso, né? Putz, mas tão alta essa marcenaria, né? Eu tenho 1,70 m, eu consigo acessar com facilidade, mas às vezes a pessoa tem uma estatura mais baixa e aí fala, mas será que vai ser funcional? Eu sempre falo que, assim, a depender de cliente para cliente, a necessidade de cada família, às vezes é legal manter, mesmo que ele não esteja 100% à mão, tem muita coisa que a gente não acessa dia a dia, a gente pode sempre contar com uma escadinha, um banquinho para acessar. Então aqui a gente utilizou todos os espaços aéreos, mesmo que talvez não tão acessíveis para pessoas de estatura mais baixa, mas elas têm a área de armazenagem ali para atender a necessidade. Até porque nessa cozinha a gente escolheu ter prateleiras ao invés de armário fechado, justamente para manter um pouco essa fluidez, né? Uma cozinha semi-aberta. Aqui a gente tem cerâmicas expostas, os copos. Então isso se contrapõe, né? É sempre a busca do equilíbrio. A gente fez aqui, foi revestir a prateleira com a mesma textura que a gente usou nas paredes. Isso agregou bastante aqui a nossa solução. E aí uma coisa que é um detalhe é que essa textura foi aplicada na face da prateleira e embaixo onde a gente está visualizando. E em cima é o MDF liso, porque ele é mais prático aqui para receber os utensílios que a gente ia colocar. Outra coisa que é legal dizer é que o mesmo MDF que a gente usou aqui na cozinha foi usado na sala e em boa parte do apartamento. Eu gosto de trazer essa unidade quando os ambientes são assim todos integrados e às vezes quando não são também. Eu gosto de amarrar muito essas escolhas dos acabamentos. Então aqui a gente usou esse amadeirado como utilizado em todo o restante. A pedra, aqui a gente optou por o mesmo material que a gente fez a pedra, que tem esse detalhe chanfrado aqui, para dar essa leveza e esse descolamento entre a porta e a pedra. Normalmente se vê isso um pouco mais alinhado, e aqui não, a gente quis ver, né, esse topinho aqui, essa pedra quase que flutuando em cima
da marcenaria e esses detalhes fazem a diferença no resultado final. A gente usou na bancada e o frontão até a altura da prateleira. Muitas vezes a gente faz a escolha de ou não ter o frontão ou usar o frontão como revestimento. Eu gosto mais dessa solução do que quando eu tenho a bancada com o frontão e ainda faço um revestimento acima. Eu acho que a gente acaba ficando com muita informação. Então aqui a gente fez essa escolha. Essa pedra é um mármore branco Paraná e normalmente, quando a gente usa o mármore na cozinha, a gente deixa bem claro para o cliente que é uma pedra extremamente delicada, porosa, então você tem que ter bastante cuidado para proteger na hora de colocar a panela, proteger com manchas. É uma pedra mais delicada para se usar em áreas de cozinha. Mas aqui, para manter essa atmosfera e esse link, né, da bancada com os nichos, a gente optou por seguir com essa escolha. A marcenaria, esse MDF é o Louro Frejó da Arauco, que eu sei que vocês vão me perguntar também. Uma coisa que chamou bastante atenção quando a gente gravou aqui a primeira vez, para os stories, foram essas arandelas. Elas são da Inspire Home e a gente trouxe essas arandelas aqui que normalmente que a gente não coloca em cozinha, né, para trazer esse charme mesmo, assim. De novo, né, ela tá muito integrada com essa área social e ela contribui, e ela tem uma iluminação super difusa, então eu já fico imaginando, né, essa pessoa que tá vivendo num espaço como esse, pode deixar essa luzinha acesa quando vai dormir, e aí, quero pegar uma água na cozinha, você tem ali uma luz guia e super gostosa e confortável para um momento desse numa noite. Na área de serviço, a gente repetiu os acabamentos e aqui uma solução interessante que eu posso mostrar para vocês é esse tipo de fechamento que a gente faz quando a gente tem o aquecedor acontecendo aqui dentro. Normalmente se tem um aquecedor de passagem em empreendimentos como esse, em apartamentos como esse, e ele não pode ficar 100% vedado. Você precisa prever uma circulação de ar, uma tomada de ar, ele precisa respirar. Então a gente cria às vezes esses fechamentos para trazer uma unidade, né? Depois dessa peça a gente trouxe essas prateleiras, tem toda uma lógica aqui dessa marcenaria. Então a gente fecha, mas mantendo a ventilação adequada para que a gente não tenha problema técnico com um aquecedor. Bom, para terminar esse rolê na área social, antes de ir para o terraço, eu vou te mostrar a mesa que a gente desenhou. A gente queria uma mesa mais orgânica, ela conversa bastante com a linha das cadeiras também, que tem esse encosto mais arredondado, e a gente queria também uma mesa que propiciasse, né, o conforto das pessoas que estão em volta. Então a gente tem 2 pés cilíndricos em cada ponta, então ela fica bem solta no meio, e com esses pés recuados, e o tampo tem essa coisa um pouco mais leve, mais orgânico. Depois você me conta se você gostou. Bom, aqui a gente está no terraço. É um terraço gourmet, mas a gente, de novo, quis deixar aqui essa comunicação. Então, ao invés de só ter uma mesa e ali a bancada da churrasqueira, que vocês vão ver, a gente quis aqui montar um espaço com sofá confortável, que de novo, né, eu puxo aqui o banquinho, eu tenho um apoio, aqui eu tenho um apoio lateral, e essa base, ao invés de ilha, como a gente costuma fazer, numa altura de 92 a 94, que é a mesma altura da bancada funcional, a gente fez essa mesa. Então, tem aqui 4 banquetas, então sentam aqui 4 pessoas, ali sentam 8 com muita tranquilidade, naquele sofá mais 2 e aqui mais 2. Então assim, dá para fazer o Natal, né, gente? 16 pessoas sentadas com muito conforto, com bastante integração, num espaço bem aconchegante.
Uma coisa que a gente fez aqui, que eu acho que é legal dar essa dica para vocês, é que a gente ia ter uma televisão. E essa TV que sozinha teria uma outra conotação nesse espaço, a gente integra ela a outros objetos. Então, quadros, aqui essa frase, nesse elemento mais de serralheria. Essas duas peças aqui que são artesanatos brasileiros, né? Essa caixinha cerâmica, todo esse paisagismo aqui. Então, a gente criou aqui essa produção que se compõe perfeitamente com a televisão e não fica aquela sensação de que é só uma televisão na parede. Isso funcionou muito bem. A textura aqui aparece de novo no material que a gente escolheu para revestir essa parede. Esse material é um tijolinho cerâmico nesse tom de off-white. Ele tem algumas cores, mas a gente escolheu esse off-white para que ele se integrasse muito bem com as outras escolhas que a gente fez nesse espaço. Agora vamos ver a área da churrasqueira. Aqui na bancada da churrasqueira, a gente organizou essa área mais funcional com essa churrasqueira que ela é encaixada, né, semi-encaixada a pedra. A coifa, ela tá embutida aqui por essa marcenaria que conversa aí, é a mesma especificação do MDF de todo o restante dos ambientes. A parte aqui inferior, junto à cuba, a gente embutiu a nossa cervejeira. E embaixo da cuba eu ainda fico com espaço ali para guardar carvão, que aqui eu também tenho esse gavetão. Então, assim, não é uma churrasqueira super enorme, grande, mas ela ficou muito bem resolvidinha de funcionalidade e organização aqui, né? Um espaço muito gostoso de ficar mesmo. A parte superior, a gente aproveitou com mais 3 portas aqui e eu escolhi ter as portas com esse vidro canelado, que é mais leve, e aí a gente equilibra um pouco, né, essa fachada, que eu costumo dizer, que ora ela tá mais fechadinha aqui com o painel, e ora ela tá um pouco mais permeável, ela revela um pouco aqui a nossa área dos pratos, das cerâmicas, e fica bastante funcional também. Uma coisa que sempre que eu tô entrando aqui nessa área íntima eu penso é que eu gosto de dividir esses espaços, mas aqui foi uma escolha consciente. A gente quis manter essa permeabilidade da área social para a área íntima e aumentar realmente esse espaço aqui do receber. Eu poderia ter trazido essa parede mais para trás, colocado uma porta aqui, criado um outro roupeiro, tinham outras soluções, mas aqui a gente quis realmente que essa integração acontecesse. Vocês vão reparar que a gente não tem porta, porque a gente está num decorado. E é por isso que os espaços são mais fluidos e livres para a gente caminhar. Antes de entrar no quarto, eu vou te mostrar o lavabo desse apartamento. Bom, aqui estou dentro do lavabo. Uma coisa que a gente fez aqui, que é diferente, é iluminar a parte inferior do ambiente e não a parte superior. Eu escolhi revestir as paredes e o teto no louro frejó, que é esse MDF que se repete pelo apartamento, e não ter iluminação indireta superior, e sim criar esse cordão aqui. Então a gente parou o MDF a uns 30 centímetros do piso e criou um detalhe para ter esse LED aqui. E no teto, eu deixei 2 pontos focados aqui nessa obra de arte que a gente tem aqui atrás, e para iluminar um pouco mais essa área da bancada. Eu gosto de dizer que hall, lavabo, que são ambientes de pouca permanência e que normalmente recebe as pessoas externas, a gente consegue trazer soluções diferentes, consegue trazer cargas mais dramáticas assim para o ambiente. Então, apesar da gente ter aqui o mesmo piso neutro entrando nesse espaço, a marcenaria também super lisa, sem detalhes, qual que é o protagonista que eu escolhi para esse espaço? A nossa cuba. Essa cuba é uma cuba de concreto. Ela tem esse tom de salmão, que vai conversar, vocês vão ver, com a paleta terrosa que a gente vai encontrar no próximo quarto que a gente vai visitar, no banheiro do casal. Então, enfim, a virginiana amarrando os acabamentos.
A torneira de parede, ela funciona muito bem com cubas desse formato. E o espelhão, ele vem aqui também no mesmo alinhamento do MDF para garantir que a gente vai saber se tá tudo bem com o cabelo. Bom, para o programa desse apartamento, a gente tem 3 quartos. Um é um quarto de adolescente, o outro é o quarto infantil e o quarto do casal. Vocês vão ver como a gente resolveu cada uma dessas demandas aqui. Vamos começar pelo da adolescente. A gente começa aproveitando a lateral desse armário logo ao entrar no quarto para ter um espelho de corpo inteiro. Ela consegue aqui já checar o look antes de sair no quarto. Enfim, adolescente está nesse momento, né? Curte essa coisa do espelho, de uma área para se arrumar, se maquiar, organizar seus utensílios, acessórios, enfim. Então a gente focou bastante nisso, tá? A textura a gente aplica a textura em todas as paredes. E aqui a gente fez essa escolha de desenhar esse painel em marcenaria, roda meio, no quarto inteiro, nesse MDF Marsala, que é da Guararapes. E uma coisa curiosa é que aqui o ritmo que a gente escolheu ter essas ripas, ele é meio variado, até para trazer um pouco esse descontrole, né, que muitas vezes a gente vem no ritmo certinho. Aqui a gente quis criar essa baguncinha organizada. Isso acontece aqui em toda a volta. Acima a gente tem a textura que está aplicada no apartamento todo, uma boa cama confortável, junto aqui a janela que dá para o terraço. Um detalhe, a gente parou aqui, né? Interrompemos o roda-meio para a persiana conseguir descer aqui, não ficar uma coisa truncada dela em cima. Então a gente sempre está muito atento pensando em como resolver isso. Às vezes eu faço um cortineiro invertido para receber a persiana quando isso acontece, e aqui a gente ajustou dessa maneira. O armário aqui desse lado tem 3 portas. A gente desenhou os puxadores de todos os armários aqui nesse apartamento e foi super legal. Ele tem um detalhezinho diferente, né? Ele tem uma pega super boa. E aqui do lado, para a continuação da minha bancada, né, para eu ganhar uma profundidade aqui para a bancada, eu previ esses nichos que dá para ter os objetos de decoração. Aqui a gente tem, né, o aramado para as fotos, uma boa luminária aqui que pode atender tanto a cama quanto aqui essa área de leitura, de estudo, de maquiagem. E esse puff, ele funciona super bem, tanto para você sentar aqui, abrir um notebook, trabalhar, quanto uma amiga. Uma amiga veio aqui, eles querem bater papo. Então, assim, é um quarto compacto, mas foi um quarto que a gente pensou muito em como extrair a maior potencialidade, assim, do espaço. Esqueci de contar da TV. A TV, ela fica bem em frente à cama e, de novo, né, dá para ter o conforto adequado aí para que todas as atividades possam ser feitas de forma que essa adolescente vai viver feliz aqui. Pensando em utilizar também 100% dos espaços, a gente tem aqui embaixo da área da bancada mais uma área de armazenamento. Então eu consigo aqui, por exemplo, ter mochila, ter o material da escola, os livros e tal, e fica como se fosse um painel fechado, conversa com o restante da linguagem e ajuda nessa questão de espaços para acomodar coisas. Esse é o banheiro dela, uma suíte. Então a gente traz para a espelheira o mesmo material que a gente usou no quarto para amarrar essa solução. Os ripadinhos aparecem aqui de novo. Aqui a espelheira trabalha dentro da caixa, né, e não o espelho por fora. E isso é interessante mostrar. Então você ganha bastante espaço aqui de armazenamento. E ao invés do espelho trabalhar por fora, como normalmente a gente faz, aqui propositalmente a gente quis encaixar a espelheira dentro dessa caixa. E essa área aqui de um painel fixo, cego, a gente colocou essas 2 arandelinhas, bolinhas aqui para dar esse climinha. As bancadas, a bancada em quartzo,
cuba de embutir, metais cromados. Aqui a gente tem um belo armário também com porta de giro. E o revestimento que a gente escolheu aqui para arrebatar os nossos corações é essa cerâmica, que é quadradinha, que tem um pouca irregularidade no seu formato. E a gente optou por fazer no piso o rodapé e o rodateto com esse efeito dama, né? Então temos duas cores aqui. É um salmão, lembra lá do lavabo que tinha um salmãozinho? Ele tá aqui também. E esse off-white. Vocês vão ver que aqui nesse apartamento a gente optou por fazer essa prateleira em pedra, no mesmo material que a gente fez a bancada, a não fazer o nicho. E por que a gente fez essa escolha aqui? São várias situações, né? Vários clientes, várias demandas diferentes. Muitas vezes a gente se esbarra para fazer nicho em questões técnicas, então às vezes aqui eu tenho um pilar e aqui eu tenho parede de fachada. Normalmente não recomenda-se cortar o nicho na parede de fachada. E aí a gente fica sem essa opção. E aí a gente começou a fazer prateleiras de mármore, prateleiras de serralheria, prateleiras vazadinhas, furadinhas, e funciona, né? Aqui a gente tem uma dimensão boa nesse box, então ela não atrapalha aqui o funcional. E aí, por isso que dessa vez a gente optou por não fazer o nicho. Às vezes a gente opta por não fazer o nicho também, pensando em não cortar o revestimento, em deixar a paginação mais integral, enfim. E aqui a gente só tem esse para-ducha e não o box, porque a gente está num decorado. Mas poderia, enfim, ser um box e um box até o teto, porque aqui a gente tem janela dentro da área do chuveiro. Agora, indo para o quarto do casal e para o quarto do filho mais novo, antes de entrar, eu vou te mostrar aqui o roupeiro que a gente desenhou nesse espaço. Uma marcenaria piso-teto, então bastante área de armazenamento, são portas de giro, e aqui eles conseguem acomodar lençóis, toalhas, enfim, que vão atender os quartos. E uma coisa que a gente fez, que eu falei para vocês, desenhamos puxadores em todos os armários. Olha a delicadeza desse puxador que a gente desenhou. A gente criou aqui uma ripa de MDF e internamente aqui, ó, tem uma cavinha arredondada. Então a pega é super boa e a hora que eu olho isso aqui de frente, eu só tô vendo um detalhe, uma aplicação, uma marcação que conversa aqui com o quarto que a gente acabou de sair e com outros elementos aqui do projeto. Então, de novo, né, a gente vai amarrando as especificações, as soluções que a gente está trazendo para ter uma unidade. Às vezes a gente entra num projeto e fala assim, nossa, é tão legal isso aqui, né? Que bonito que ficou. E a gente não sabe exatamente por que a gente está tendo essa sensação, enfim, esse feeling. E eu tento dizer, assim, sempre que esses detalhes, eles vão nos dando essa atmosfera, né, essa condição. Então, esse puxador, depois vocês vão ver mais de pertinho, ele é uma dessas soluções que a gente deu aqui, que a gente nem sabe o que é que tá ficando tão legal, mas é isso. Esse é o nosso quarto infantil. Bom, aqui a gente explodiu em uma linguagem de sistema solar, astronautas, planetas. E aí a gente escolhe 2 tons de azul para fazer aqui, criar essa nossa marcenaria. E alguns elementos que trazem esse tema, mas também com cuidado para que não fique uma coisa tão difícil de mudar, porque as crianças elas mudam muito, né? E muito rápido. Então a gente consegue com uma almofadinha, com uma roupa de cama, com quadros, trazer toda essa atmosfera, mas depois se eu mudar, se isso virar um futebol americano, ou se virar qualquer outra coisa, floresta, a gente consegue dar uma mexida nesses elementos, e o que é mais aqui fixo seria o papel de parede, que também não é algo tão difícil de se mexer. Então, vou mostrar os detalhes para vocês. Bom, nossa marcenaria, aqui a gente tem um armário de 2 portas, e armário de criança, a gente tem, às vezes, optado por não ter gavetas atrás da porta. Deixar a porta num formato menor mesmo, e deixar as gavetas mais à mão.
É um jeito de dar um pouco mais de autonomia para as crianças, eu não sei, a filha de vocês ou o filho de vocês, mas a minha, que tem 2 anos e meio, ela já quer abrir a gaveta e escolher a roupa que vai vestir. Então, quando a gente muda um pouquinho a solução convencional, se tratando de um quarto infantil, a gente tem que se conectar aí com essas mudanças, né? E o quanto eles já nascem hoje tão independentes e dar essas opções delas estarem, enfim, com essas coisas mais à mão. Então aqui a gente fez essa escolha. Na continuidade aqui do armário, a gente brincou aqui em criar esse pórtico arredondado que repousa nessa mesa, que é a mesa de estudo dele. Aqui embaixo fica a caminha do cachorrinho. Aqui a gente escolheu uma cadeira bem atemporal, mas ao mesmo tempo que tem uma linguagem lúdica aqui, é uma releitura dessa cadeira do cineasta com tecido aqui super confortável, esse design bem lindo, né? Com essa madeira também que é atemporal. E esse MDF aqui, a gente traz o terroso, que é atemporal, mas também uma cor alegre, também uma cor de criança, né? O papel de parede, ele vem para amarrar tudo isso. E as prateleiras, de novo, né, sobre os detalhes. Aqui, ó, a gente criou um detalhe como se quase que isso aqui fosse uma peça pronta, né? A gente atravessa aqui essa base de madeira, essa pecinha de madeira, que vaza aqui o outro lado. Podia ser só uma prateleirinha solta, ia funcionar igual. Mas esse detalhezinho aqui traz mais uma informação dessa coisa que foi pensada especificamente para essa criança. Aqui, terminando esse pórtico, a gente tem ali o cortineiro que acomoda essa cortina, que é uma cortina também, que eu acho que ela é mais lúdica, assim, essa cortina que tem essa faixa para iluminar e uma faixa aqui que fecha um pouco mais a entrada de luz. E, de novo, né, elementos como esse tapete, que é um foguete, aqui, um quebra-cabeça, ali o Buzz, né, todos esses detalhes da produção trazem esse frescor, essa coisa lúdica que a criança adora e ela se apropria do espaço dela e assim ela vai se desenvolvendo com muita segurança e isso é muito bom para os pais também. Bom, essa é a suíte da criança. Acabei de sair do quarto, mostrei para vocês. Então a gente escolheu aqui um revestimento que é igual ao revestimento do outro quarto, só que numa paleta que se aproxima mais com a paleta do quarto. A gente costuma fazer bastante isso. Então, no piso, mesmo efeito dama, detalhe no rodapé e no roda-teto, e esse off-white que entra para fazer toda esse restante da superfície da parede. Bancada quartzo branco, assim como a prateleirinha que eu mostrei para vocês no outro banheiro, as escolhas são as mesmas, mudamos as cores. E o que diferencia aquele banheiro desse banheiro aqui? A espelheira, ela tem um espelho que corre. Então a gente, ó, desenha um trilhozinho simples aqui embaixo e em cima e a gente tem esse movimento. A gente quis fazer isso até para que, enfim, as pessoas entendam qual é a solução mais adequada para cada uma delas, né? Então, bastante área aqui de armazenamento e você consegue aí a posição do espelho que mais se adequar ao que você precisa. Bom, a gente está entrando aqui no quarto do casal, que é o último ambiente que eu vou mostrar para vocês, mas antes disso, se você está gostando desse conteúdo, escreve aqui para mim, comenta, dá um like, conta pro amigo. A gente está aqui toda semana com um vídeo novo e eu tô muito animada e esperando que cada vez mais pessoas possam interagir com a gente. Então, nesse quarto de casal, como em vários outros, a gente entra pelo closet. Então aqui eu tenho uma projeção de armários que a gente escolheu esse tom de MDF areia, que conversa com esse tom mais amendoado que a gente pintou o teto e também com toda a textura que aparece no apartamento. Aqui o puxador é o mesmo puxador que a gente desenhou lá no roupeiro, então você tem aqui essa pega lateralizada com esse desenho mais orgânico. E do outro lado a gente optou por revestir toda essa parede em espelho.
Um espelho de corpo inteiro sempre é um desejo, né? Eu não sou uma arquiteta que usa espelho para ampliar, que usa espelho com esse fim, mas muitas vezes a gente precisa colocar os espelhos realmente porque a função deles precisa ser cumprida, né? Então, num closet, às vezes ele é necessário e a gente faz essa transição entre essa área do closet e a área do quarto, que também tem um armário embutido, com esse volume que é um volume arredondado. Então a gente faz esse MDF arredondado aqui, que encontra o nosso segundo armário desse quarto, que não é em MDF. Ele tem portas em serralheria com esse vidro, que é um vidro canelado. Por que, Van, que você escolheu isso? Porque eu acredito que traz mais leveza, né? Como é um quarto, como o armário está virado para o quarto, nesse caso, ele ter essas portas, ele traz um pouco mais essa leveza para o espaço, tá? Aqui, a gente tem essa cabeceira, que é um painel diferente mesmo que a gente desenhou. Ele tem essas ripas que vêm desde lá de baixo e sobem até o teto. Ele é interrompido aqui, o painel, porque ele tem essa iluminação que atende aqui essa área do quarto. E as ripas, elas fazem essa marcação na área onde tem a textura e a madeira. Então eu tenho textura, ripa, isso traz um ritmo e um detalhe diferente aqui para a parede. Poderia ser só uma cabeceira? Poderia. Poderia ser só um MDF com uma outra cabeceira estofada? 1 milhão de soluções poderiam ter sido dadas aqui para esse quarto. A gente entendeu que até por toda a história que a gente conta nesse projeto, essas ripas aqui, elas seriam a solução mais adequada. A cama é uma cama de casal normal, então a gente consegue mais espaço na lateral para 2 mesas de cabeceira, que a gente escolhe elas serem engastadas nesse painel, né? São mais baixinhas, já que a gente escolhe uma cama mais baixa também, com essa base de marcenaria. E a frente da cama, a gente escolhe também não colocar nada, para deixar esse espaço realmente mais fluido, mais aberto. Só a televisão na parede e a prateleira aqui para trazer objetos de decoração, uma plantinha, todos os tecidos que a gente escolhe para roupa de cama, para tecidos dessas cortinas, são linho, que também conversam com essa atmosfera toda. E aqui no quarto do casal, a gente optou por fazer esse barrado nesse outro tipo de tecido. Então a gente tem o linho, que é um pouco mais transparente aqui em cima, e nesse barrado, um pouquinho acima ali da mesa de cabeceira, a gente tem esse outro tom que acompanha a paleta do quarto também. Esse é o banheiro do casal, e eu sempre diferencio um pouco a suíte do casal dos outros banheiros. Sei lá, se o casal tem 3 crianças, provavelmente eu vou escolher revestimentos que mudem a cor e tal, mas vou manter um padrão. No do casal, daí a gente vai criar uma outra linguagem. Acho que, enfim, é quase como um presente, né, para aquele casal que, enfim, batalhou, tá na sua casa nova, assim, aquela suíte presidencial. Então a gente optou aqui por usar um revestimento, um porcelanato num grande formato no piso, que sobe até a altura que a bancada termina. Então ele tá aqui a 90 centímetros de altura. E acima dessa área a gente entrou com esse revestimento que é uma ripa um pouco mais larga, não vou dizer um tijolinho e nem um metrô, porque ele é mais largo, mas ele é essa ripinha mais fininha, que eu acho muito elegante. Então a gente revestiu toda essa área aqui superior. E ele aqui, ó, faz a vez do frontão. É o revestimento que dá o acabamento aqui na área da pedra. Pedra que a gente também aproveitou aqui, criou um desenho super especial, com uma torneira especial, que o acionamento é aqui, lateralizado. Então a gente tem aqui a cuba esculpida, 2 mesas, né? Uma mesa para torneira, uma mesa aqui para os acessórios do dia a dia. E aqui ele é arredondado, ele é orgânico também.
assim como lá a mesa da nossa sala de jantar, assim como aqui a transição do nosso closet. E para fazer a pedra com esse detalhe arredondado, olha só o que precisa ser feito. A gente precisa ir cortando aqui os filetes e esse filete vai sendo colado e organizado aqui. Claro, tem que ter um acabamento primoroso, né? Um detalhe para que esse rejunte não fique grosseiro. Aqui ficou muito bem feito. Aqui a gente tem esses armários inferiores. Em cima eu tenho espelheira, nichos abertos. E aqui nesse trecho fixo, a gente também trouxe essas luminárias. Só que dessa vez não o globinho puro, o globinho com esse detalhe dourado, que é o mesmo detalhe que a gente trouxe para os metais. Torneira, papeleira, aqui acionamento do chuveiro e chuveiro, todos nesse detalhe dourado. Vocês viram que aqui a gente tem metal preto no lavabo, cromado nos banheiros das crianças e aqui a gente escolheu o dourado. Conta pra mim qual que você gosta mais. Qual você colocaria na sua casa? Bom, terminamos o nosso tour. Mais um apartamento cheio de detalhes, cores, texturas que eu adoro vir aqui e mostrar pra vocês. Comentem se vocês gostaram, se vocês não gostaram, se vocês tiverem alguma sugestão. A gente está aqui trabalhando num conteúdo para que cada dia seja melhor. E eu estou muito empolgada com esse novo momento, poder estar acessando novas pessoas, uma nova audiência. E é isso. Um beijo e até a próxima.